Se você é o melhor da mesa, significa que você está na mesa errada. Tem a ver com as referências do empresário. O empresário ele só vai crescer se ele aumentar as referências dele. Uau! Ele precisa subir a régua dele. Ele precisa falar com quem é melhor do que ele. Ele precisa falar com gente que está fazendo aquilo que ele nunca fez. Ele precisa conversar com pessoas que estão tendo a coragem que ele não tem. Ele precisa conhecer pessoas diferentes. Que fizeram o que ele não fez. Que já passaram pelas agruras que ele está passando. E que venceram os desafios não que ele... como professor, mas como empresário. Como empresários. Eu falo, aprendi a duras penas que você tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas, obtendo o conhecimento certo. Mas o que te muda não é o conhecimento, nem as pessoas, nem o lugar. É a combinação, é a experiência. Né? É entender, é sentir, é ouvir, é falar. Olha como ele fala, olha como ele pensa. Olá, amigo. Olá, amiga. Sou Paulo Vieira e você está no PVCast. O PVCast com as pessoas mais impactantes e mais impactadoras dessa terra. Pessoas que vão fazer toda a diferença na sua vida. Não é um papo bobo, não é um papo a encher linguiça. É um papo cabeça, técnico, profundo, real e verdadeiro. E hoje eu estou trazendo aqui um mestre. Mestre na essência da palavra, um mestre da vida, um mestre dos negócios, um mestre da generosidade, porque ele não poupa. Aonde eu chego, ele ensina, não retém conhecimento. Ele passa com generosidade tudo, e essa pessoa, esse mestre, para mim é referência, a grande, se não uma grande, a grande referência do Brasil no mundo do business. Com vocês, Flávio Augusto. Obrigado, Paulo. Ok, essa apresentação foi responsa, hein? Caraca. Muito obrigado pela honra, muito obrigado pelas palavras. Seja bem-vindo. E vamos trazer um conteúdo para fazer diferença. E hoje a gente vai falar para empresário. Para quem é empresário, para quem quer ser empresário, para executivos, para quem quer empreender, mas pensa lá em cima. Se você pensa um pensamento pequeno, se você não tem ambição, não perde seu tempo. Aqui é jogo de gente grande. Amigo, para mim, para mim não, para qualquer pessoa, você é um gênio. Que isso? Da estratégia mas... e de uma engenharia. Tá. De uma engenharia empresarial. Você é o cara da engenharia empresarial. Não é estratégia, é muito mais do que estratégia. Você faz uma engenharia empresarial. Você consegue ver. É igual o cara da M&M's. O cara vende bolinha de chocolate, pastilhinha de chocolate colorida, e o cara consegue transformar isso numa marca, uma grife, lá na Times Square com 5 andares a loja. Tá entendendo? Consegue pegar algo básico, simples, e transformar num produto mundial. Lego, você essa genialidade. E aí eu quero agora como aluno. Tenho 2 perguntas como aluno. Bora. Eu tenho muita gente perto de mim, né? Paulo, pô, me ajuda, tal, gente boa. E eu vi um pouco que o Pablo fez, traz os caras da palco, e depois faz uma parceria financeira com os caras. Eu vou te dar palco. Agora, tudo que é educação, nós somos parceiros, sócios. Não sei como é que é o negócio, parceiro, sócio. Né? Eu vejo como você faz com o time. Você traz teu brand, traz a tua inteligência, a tua gestão. E os caras... Eu tô hoje com 6 pessoas. Eu quero ajudar e eu sei que é bom para mim. Eu posso dar palco. Posso dar palco, botar no palco comigo para falar algo, só tá perto de mim. Dá autoridade, né? De uma maneira eu passo autoridade e o cara vai ganhar muito mais, a pessoa vai ganhar muito mais e eu posso compartilhar esse acréscimo. Como é que eu faço isso? Cara, penso que sempre, assim, adicionar pessoas na nossa vida não necessariamente vai facilitar a nossa vida. Adicionar pessoas na nossa vida não necessariamente vai nos fazer ganhar mais. Às vezes, adicionar pessoas na nossa vida vai nos dar mais trabalho, mais dor de cabeça. É tudo que eu não quero. Exatamente. É o que eu não quero. Eu quero elas para me dar menos trabalho, menos dor de cabeça e aproveitar o que eu já construí. Tu já experimentou ter mais funcionário em casa? Assim, você já experimentou, assim, ao longo da tua vida, né? Nós temos uma idade parecida, Paula. Então, tu tá numa fase de vida assim que tu pensa, cara, vou contratar pessoas para me ajudar.
tô precisando de mais gente aqui para me ajudar. Aí tu vai e contrata uma leva de pessoas. Aí depois que você contrata, vem a dor de cabeça, você pensa, cara, quer saber? Tô com gente demais. Deixa eu simplificar a minha vida. Aí corta um monte de gente. Aí você, assim tá muito melhor. Mas daqui a pouco você pensa, vou contratar pessoas para me ajudar. Aí você vai nesse ciclo, né? Contrata, dispensa, contrata, dispensa. Já aconteceu isso contigo? Em casa, por exemplo, assim, de ter 10 funcionários em casa e reduz para 2, daqui a pouco volta para 5, daqui a pouco vamos ficar com 3. Em casa tá fechado, só tem um profeta, todos os meus intercessores em casa. Casa tá... Porque é mais ou menos assim. Mas eu já passei por isso em casa. Já passou, porque é normal. Eu não tenho nenhuma dúvida que você já passou, porque eu também já passei. Já passei. De você às vezes acha que se tiver mais gente, tu vai... O que eu quero é... Não, eu vou chegar na tua pergunta, Você acha que ter mais gente vai resolver a tua vida? Ou se você tiver... Aí daqui a pouco você percebe que a quantidade de problemas que começam a acontecer não justifica o lucro que você teve. Então, eu acho que o mais importante na hora de agregar pessoas no teu palco, que é disso que a gente está falando. Transferir autoridade. Na hora de você agregar pessoas na sua autoridade, na hora de agregar pessoas no seu ecossistema, acho que o mais importante é ter um modelo já muito bem arrumado. É isso que eu preciso. Porque se você não tiver modelo e agregar... É por isso que eu não agreguei. Você vai ficar naquela, coloca, tira. As dúvidas... Quanto é o modelo? A regra não é clara. Isso. Os deveres de cada um não estão claros. Não estão claros, a estrutura jurídica não está redonda. E aí você pode agregar alguma receita adicional, mais uma quantidade de dor de cabeça que não justifica essa receita agregada. É isso. Então, assim, acho que tudo está na arquitetura prévia. É isso. Do modelo de negócio. É como tecnologia. Se você tiver uma arquitetura prévia onde você vai plugar as aplicações tecnológicas, aí o todo funciona. Mas se você só trouxer as aplicações tecnológicas e não tiver uma boa arquitetura, aí vai dar pau. Aí não vai rodar. O Salesforce. Cara, por muito tempo foi só dor de cabeça. Tinha estrutura, mas não tinha arquitetura. Não tinha arquitetura. Você tem que ter arquitetura onde você vai plugar as coisas, né? E acho que essa arquitetura prévia é que garante que ao plugarmos mais, tudo vai funcionar e não vai te dar uma quantidade de dor de cabeça. E vai gerar um resultado. E vai te gerar algum resultado adicional. Vai ter dor de cabeça adicional também. Mas a conta fecha. Porque o ruim é a conta não fechar, né? Quando a conta não fecha, aí é ruim. Então acho que esse é o ponto, né? É criar essa arquitetura prévia, é o que eu chamo de modelo de negócio. É isso, né? É o modelo de negócio. Tem que ter um modelo. Pessoas boas, pessoas que estão comigo há muitos anos. E o que é que eu vejo? Tudo depende muito de mim. Tudo bem que eu tenho 100 treinadores nas unidades. Sim. Que entregam tudo nas unidades. Toda a escola de negócios eles entregam lá. Eu nem piso lá. Então, mas essas suas unidades são resultado de uma arquitetura prévia que você existia e que você plugou essas pessoas lá. E isso funciona há anos já. Há anos e perfeito. Ou seja, em outras palavras, essa arquitetura tu já tem para aquele tipo de negócio. Então, é chegar numa outra arquitetura para esse acréscimo que tu busca. Né? Como que eu trago? Qual é a regra de negócio para uma pessoa que eu vou transferir minha autoridade para ele? Cara, vou transferir minha autoridade. O que for educação, nós vamos partilhar. Acho que primeiro você tem que estar preocupado com transferir essa autoridade para essa pessoa e ela depois não usar essa autoridade transferida para concorrer contra você. Isso. Então, a primeira, precisa existir uma segurança contratual ali. Isso. Essa segurança contratual, ela precisa ter uma regra que no jurídico se chama non-compete. Não é? Ou seja, é óbvio que todo mundo é livre, inclusive o teu parceiro é livre, mas o acordo é que se por alguma razão vocês não trabalhem juntos mais, por um tempo pré-determinado, que pode ser 3 anos, 4 anos ou 5 anos, geralmente é entre 3 e 5 anos, não se possa atuar naquele segmento. Então, essa é uma primeira medida de proteção. Acontece em franquia, por exemplo. O cara vai conhecer uma franquia, usa uma marca, aprende o modelo operacional, aprende como é que é todos os processos. E daí a franquia se cerca da segurança de que se esse cara sai da rede, ele não é obrigado a ficar, ele pode sair. Existem regras onde alguém pode querer sair voluntariamente ou você tirar alguém da sua plataforma. Paga multa, pode ter uma multa contratual, que
ou ele paga se sair, ou você paga se resolver tirá-lo, porque as duas partes precisam ter segurança, mas em contrapartida você tem um período de no compete, é um período de quarentena, né? Se fala, acho que esse é o primeiro ponto, para te dar segurança, para transmitir o teu conhecimento, tua autoridade, teu know-how para alguém, é você ter uma regra. Remunera esses caras. Ele vai fazer. Eu acho que é o contrário, é como ele te remunera. É que ele me remunera. Porque você vai cobrar dele alguma coisa pelo uso da sua O imagem. cara entra no meu ecossistema, o cara tem zilhão de gente. Perfeito. Zilhão de gente pra... E acontece. E acontece hoje e só o cara ganha. Então, mas aí você tem dois modelos no mercado, né? Um modelo é um modelo de licenciamento ou franquia. Licenciamento e franquia são muito similares. Tem, mas é individual, pessoa. Não, perfeito, mas assim, de repente, o modelo de licenciamento e franquia é quando ele vai te pagar um royalties, né? Ou seja, uma taxa, que é um percentual do faturamento dele, que varia aí entre 6% e 15%, vai depender do segmento. Ou seja, ele é o cara que toca, ele usa a tua marca, ele usa o seu modelo e te remunera pela tua propriedade intelectual, né? Ele está usando uma coisa que você criou. Ele está usando isso e está usando o meu ecossistema. Então, para usar o teu ecossistema... Ele não vende, o pessoal compra dele, ele está comigo. Então isso é mais do que propriedade intelectual. Então, por exemplo, para usar a tua marca, teu modelo operacional, ele está usando a sua propriedade intelectual. Então ele te paga royalties ou licenciamento, por isso que varia entre 6% a 15%. Agora, pode existir adicionalmente a isso, para o uso do seu ecossistema, um success fee, que é uma comissão, não é? Ou seja, é como se fosse olha, você pescar no meu aquário, isso. Você pode usar o meu modelo operacional para pescar no alto mar, mas se for pescar no meu aquário, como esse aquário aqui é chamado deixa eu tentar lembrar o nome técnico, um fundo de comércio, né? Ali é um fundo de comércio, ou seja, um ecossistema de clientes que orbitam o teu negócio. Ou seja, você ter construído esse ecossistema, você ter conquistado a confiança desses clientes, tem um valor. Então, se ele se beneficia desse valor, é justo você cobrar... Você cobraria quanto? Aí você pode cobrar um CAC, não um CAC, né? É só tu pensar assim, se o cara fosse fazer marketing digital para poder conquistar um cliente, quantos por cento de custo de aquisição de cliente alguém estaria disposto a pagar? 10%, 15%, 20%, 30%? Né? Ou seja, geralmente é aceitável alguma coisa na faixa dos 25%. Você tem um CAC na internet. Né? Você um custo de aquisição de clientes. Então, se for assim, de 20% a 30% um CAC, e se você pensasse assim, olha, eu vou cobrar 15%. É metade de um CAC se você for. É fair, é justo, né? Pô, ainda seria barato. Se você cobrasse 15%, não é? E chegar nos meus clientes. Vai chegar nos seus clientes? Elitizados. Exatamente. Então você poderia também, além da cobrança da propriedade intelectual, cobrar uma comissão por aquisição de cliente. E que ele não é obrigado a pescar no seu aquário. Ele pode pescar no oceano e não te pagar nada disso. Mas quando eu botei... Mas se ele quiser... Não, mas quando eu botei ele comigo, ele vai pescar no oceano, ele vai dentro, fora. Então, eu sei, mas... As pessoas vão com ele. Mas aqui um parceiro pode falar, não, pô, mas eu tô sendo obrigado a pagar... Não, você não tá sendo obrigado a nada. Ele pode pescar em outro lugar. Ele não é obrigado. Não é? Desde o ponto de vista do parceiro, que eventualmente... É que toda parceria, né, Paulo? Quando ela, antes de ser fechada, o cara quer porque quer, ele enxerga o benefício, ele valoriza, mas depois, às vezes, ele se esquece. Então, é por isso que não pode ser obrigatório. E nem você ter exclusividade. Você pode ter outros parceiros que vão pescar no aquário. Se ele não quiser, outro vai querer. Então, ou seja, se ele quer usar a tua tecnologia, a tua propriedade intelectual e a tua autoridade, aí ele vai te pagar um royalties. E se ele quiser pescar no seu aquário, aí ele paga uma comissão, um success fee. Não é? Ele vai pagar uma comissão por isso. Eu acho que 15% é bem barato, bem vantajoso, bem justo, entendeu? Então, assim, aí você está recebendo dele royalties e, enfim. E como geralmente as margens desses negócios são muito altas, percentuais como esse eles se encaixam muito bem. E outro ponto, se ele quiser também ter uma margem maior,
Ele pode pescar no oceano. Se ele consegue um CAC menor do que 15%, opa, o mercado tá aí. Mas se eu botar ele no meu palco, com a minha autoridade, já acontece isso. Com a minha autoridade, cara, botei ele no meu palco, ele pesca em todo canto. Deixa eu te dar um Eu não nem contraponto. vi. Eu recebo com muita frequência perguntas parecidas como essa, mas geralmente a pessoa pergunta, eu queria franquear, eu queria fazer franquia para expandir o meu negócio. E aí eu sempre respondo da seguinte forma, que franquia dá muito trabalho. As pessoas acham que não. Dá muito trabalho, franquia. Bastante trabalho. Por quê? Porque o franqueado, ele é um cara que tem o desejo de empreender. Eu gosto muito de lidar com o público, o cara que abriu uma franquia, porque ele tem um ímpeto de empreendedor, mas ele ainda não tem experiência sozinha o suficiente. Então ele não tem ainda conhecimento suficiente para ser um empresário sozinho. Mas ele também não é seu empregado. E aí muitos erros de franqueadores é tratar franqueado como se fosse empregado. É um erro também. Ele não é teu empregado. Ele não é empreendedor suficiente para empreender sozinho, não é teu empregado, mas muitas vezes pensa que é teu patrão. Então, é uma relação que tem um Que você está potencial... sempre devendo algo a ele. É uma relação potencialmente contenciosa. Então, assim, gerir uma rede de franquias não é uma tarefa banal, óbvia. Bota aí. Não é assim, porque Então, às vezes, a pessoa pensa, para valer a pena você expandir através do modelo de franquias, você tem que ter uma recompensa muito alta. A recompensa precisa ser alta. Então, se o modelo de franquia de um franqueador, ele vai ser baseado exclusivamente em royalties, que vai ser na faixa dos 8% na média, vai depender do tipo de negócio, na minha opinião, não vale a pena fazer franquia. Uau. Tá? Não vale a Se pena. for só essa Se monetização. for só monetização através de royalties, um percentual, é muito trabalho para um resultado muito pequeno. No meu padrão de exigência, assim, quando eu vou dedicar meu tempo a alguma coisa, eu quero ser devidamente recompensado. Tem que ter um retorno. Então, por exemplo, mas por que você está na franquia, em franchise há 25 anos? Porque um modelo que eu tenho, ele é muito recompensado. O meu modelo não é baseado apenas nos royalties, é baseado também na distribuição de material didático, que é um produto de alta margem e também com baixa tributação. É um produto de alta margem isento de impostos, né? Existe imunidade tributária sobre a venda de material didático. Então eu tenho uma editora. Então uma editora distribui material didático, a franquia distribui a propriedade intelectual a qual é franqueada para o franqueado. Então, quando eu vendi a minha empresa em 2013, por exemplo, 95% do valor da nossa venda, que em 2013 foi de 500 milhões de dólares, foi atribuído à editora. E 5% do valor da venda foi atribuído à rede de quase 400 escolas, 396 escolas. Em outras palavras, se eu tivesse um negócio baseado em royalties somente, ele valeria 20 vezes menos. Uau. Então, ou seja, isso só mostra que o meu tempo foi aplicado num modelo que eu fui recompensado pelo fato de não ter apenas royalties. Então, assim, já que alguém vai fazer um negócio e vai começar um negócio, tem que pensar nisso antes de começar. Não é? Então, por exemplo, você tem uma clínica médica e vai fazer franquia. Tem um caso agora. Uma pessoa mentorada minha, muito boa no que faz, vou franquear. Eu disse, não faça isso. Ela disse, por quê? Porque você não entende nada de gestão e você não tem nada que torne o teu franqueado dependente de você. Na hora que ele aprender, o que é que te mantém ele com você? Se ele vai, a sua marca, ele não vai precisar da sua marca, ele só precisa do seu conhecimento e não tem nada que prenda ele a você. O Retecno ele aprendeu. O material ele tem no mercado. Ele não tem benefício de compra em conjunto para comprar mais barato para estar com você. A proteção é o no compete. Seria o no compete do contrato. Não é? Mas o ponto principal que eu vejo aqui, Paulo, é o seguinte. Se é só royalties... E aí quando, por exemplo, quando for só royalties, em vez de franquia, eu recomendo o modelo de sócio operador. Como Coco Bambu. Como Coco Bambu, como Outback.
que o modelo de sócio-operador é quando você capta alguém que tem um capital, e ele entra com capital e você entra com a propriedade intelectual e faz uma sociedade de 50% ou 51, 49%. Aí você vai ter um sócio-operador. Aí, nesse caso, você vai ter um resultado maior do que aqueles royalties. E aí talvez vale mais a pena. Ou, terceiro modelo, você abre uma rede própria. E aí você vai ter que ser uma escola de formação de profissionais, de executivos, de gerentes, e você abre uma rede própria de restaurantes, por exemplo. E eu vi o movimento, muitas grandes franquias comprando as franquias, as suas próprias franquias, recomprando elas. Então, Eu vi esse movimento Mário fazendo isso, algumas outras fazendo isso. acontece por dois motivos. Um, que o cara se arrependeu de fazer a franquia. Na conta dele, ele está achando que a encheção de saco que ele tem é maior do que o resultado que ele tem. E aí a conta não fecha. Outra possibilidade é expansão de EBITDA mesmo, de resultado mesmo. E aí, geralmente, isso acontece quando ele está na Bolsa de Valores e ele apresenta um projeto para os investidores da captação de uma grana e já tem o use proceeds, ou seja, já tem a utilização desse dinheiro destinada à aquisição de franquias. E aí é uma coisa bacana, porque é bom para o franqueado, ele bota um dinheiro no bolso e aí ele aumenta o EBITDA, isso agrada o investidor na bolsa. Então tem alguns projetos de compra de redes que seguem mais ou menos esse foco. Ou então aquela outra hipótese dele achar que a conta não está fechando, né? Olha, eu tenho 35 franquias e de funcionar nas franquias são 980. Uhum. E vou lhe dizer, não é fácil. Se você não entende de gestão, se você não tem uma equipe de gestão, se você é um modelo de gestão e você entende, você vai pegar na mão de pessoas e não pode largar, porque se largar elas vão fazer besteira. Se você não tiver um modelo jurídico, tiver toda uma manualização muito clara e um time para fazer isso, esquece. Você vai só ter problema, vai ser posto na justiça, vai ter um prejuízo gigantesco. Nem entre, não brinque, não é fácil franquia. Mas é bom. Mas se o cara souber e tiver um produto de alta margem somada à questão dos royalties, pode ser interessante. A gente abriu nos últimos 2 anos 100 franquias da WhatsApp novamente. Depois que a gente fechou as escolas na pandemia, voltamos a reabrir em 2024, final de 2023, e já abrimos mais de 100 escolas. Então, assim, a gente já opera isso há 25 anos e dá para fazer também, né? E agora eu tenho a segunda pergunta. Vamos para a segunda, vamos lá. Hoje eu estou de aluno, pessoal. Aluno total, no banco do aluno. Isso. Não sabe tudo. Eu tenho muito acesso a muitas pessoas. E a Febracis é a minha missão de vida, né? Eu vivo literalmente com uma missão de vida. A gente impacta muitas vidas, muitas pessoas iam se matar, não se matam. Pessoas saem da depressão aos milhares, não acabam. Pessoas emagrecem 60 quilos. Vou falar uma coisa aqui bem polêmica. Cada vez mais eu tenho tido pessoas que voltaram ao sexo original. Sim. Voltando ao sexo original depois do método 6. E eu disse, por que você fez isso? Eu não induzo a isso, né? Eu não te estimulo a isso. Por que você voltou pro seu sexo original, seu gênero original? Porque eu descobri minha identidade. Eu tirei tantas coisas de cima, me encontrei. Agora eu sei quem eu sou. Eu não era aquela pessoa. Eu disse, bom, isso é um problema seu. Não te orientei, não estimulei. Isso não tem nada a ver comigo. E é uma decisão sua. Mas cada vez mais também. Pessoas que iam se matar. E aí vai. Então, é a nossa missão de vida. E vivemos em função disso. Mas eu sou um empreendedor compulsivo. Eu amo negócio, eu amo business. Estou no meu pós-doutorado agora de business. Porque eu gosto de estudar sobre isso. Gosto de viver isso. E qual é o meu dilema agora? Eu tenho negócios aqui dentro que eu não dou conta. Rentabilizam, mas rentabilizam aqui dentro. Eu não botei para fora porque eu não dou conta de estar lá dentro. Porque minha missão é a Febracis. E além do palco, além de escrever livro, além de criar conteúdo. Então, meus negócios extra Febracis não estão comigo. E eu tenho muitos empreendimentos imobiliários também. Eu também não estou lá dentro como deveria estar. Eu tenho softwares, eu tenho apps, eu tenho sociedade com um cara que é o maior app do mundo na área dele. Estamos fazendo para ser o maior app, novo app na área de saúde emocional. A minha pergunta é, como eu trago um cara para dentro e, vou dizer assim, numa postura de CEO para tomar conta disso? O que é que eu pensei? Cara, esses negócios que eu não dou conta,
eu vou dar para ele primeiro, cara, você vai ter 10% do lucro dos business. 10% vai ser teu. Me corrija em tudo, tá? 10% do lucro é seu. E vamos fazer um vesting, vamos fazer alguma coisa. Ao longo do tempo que você conseguir aumentar, vamos estabelecer metas, aumentar esse lucro, esse EBITDA, você vai ganhando participação da empresa. Até 10%. Você pode ter 10%. Hoje eu tenho umas 12 negócios paralelos que dão dinheiro, mas não dão como poderiam dar, nem perto. E como é que eu faço isso? Como é que eu trago um cara, tipo um cara de aquisição, para tocar isso para mim? O legal disso, Paulo, que a gente não precisa inventar o que já está inventado, né? Reinventar a roda, né? A gente não precisa reinventar. Essas coisas já estão inventadas, né? Eu diria que eu separaria todos esses negócios, dividiria em duas partes. Uma parte são os negócios correlatos ao teu negócio principal. A Febracis, além de ser a tua missão de vida, eu presumo que seja um negócio que gere mais caixa para você. Total. Ou seja, é o teu negócio principal. É. E é muito legal quando você consegue transformar o seu negócio principal, que te gera muito caixa, na sua missão de vida, porque daí é o melhor dos dois mundos, né? É. Você faz o que gosta, você faz o que você se sente útil e ainda ganha muito bem para fazer isso. Ou seja, Eu sou o cara mais feliz do mundo. você ganha muito bem para fazer aquilo que você faria de graça. É, literal. Então é literalmente isso. Então esse é o seu negócio principal. Agora, existem coisas que são é o que a gente chama de motor 1. Isso é o teu motor 1. A Febracis é o seu motor 1. E é onde eu dedico tempo, Onde você dedica tempo, teu foco e a tua prioridade. Existem negócios que são motor 2. O que seria um motor 2? São negócios diretamente ou indiretamente correlatos. Tá. São negócios que podem ser acoplados no teu motor 1. O motor 2 é isso. Uhum. E que, portanto, com um esforço muito pequeno e com a tua mesma equipe, você consegue dar um suporte para esse negócio de motor 2 através de um parceiro que ele consegue, usando da tua influência, da tua autoridade do motor 1. Eu tenho um sócio. Todos esses negócios eu tenho um sócio minoritário. Perfeito. Então, perfeito. Mas a classificação desse negócio, ele seria um motor 2 quando ele consegue ser um negócio correlato. E o negócio correlato de motor 2 é um negócio que ele desfruta de toda a tua reputação no motor 1 e gera um negócio. Então, você faz muito pouco esforço e vai gerar um resultado adicional para você. Vamos dar um exemplo aqui, que poderia ser um exemplo. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Você tem um negócio baseado em eventos, certo? E esses eventos acontecem em várias partes do país. Do mundo. Então, nesses eventos tem viagens. Tem viagens, as pessoas viajam com você. Isso. Ou seja, cada um compra a sua passagem, se hospeda em hotéis e viaja ao mundo, viaja ao Brasil. Enfim, um negócio de motor 2 poderia ser você ter uma parceria com uma agência de turismo. Você poderia ter uma parceria com uma... Estou te dando só um exemplo, tá? Eu gostei. Nem nenhuma sugestão. Eu gostei. Mas se quiser, como sugestão, pode. Você tem uma agência de turismo. Você tem uma agência de turismo, depois tem até uma para te recomendar depois, se você gostou da ideia. Mas vamos lá. Uma agência, porque nós fizemos isso no nosso negócio, né? 40% dos meus alunos do Método 6, de 7 mil pessoas, 40% é local, e 60% de fora. Então, fora as viagens que você faz fora do Brasil, etc e tal. Fora os eventos que você Eu levo realiza. 50 pessoas. Pois é. Se você for somar, todas essas... Esse é um dinheiro que já está sendo gasto. Uhum. Ou seja, todo mundo já está comprando passagem aérea, todo mundo já está viajando, todo mundo já está se hospedando em hotel, todo mundo já está alugando hotel para fazer eventos, todo mundo já está organizando experiências. Você faz experiências também, não faz? Todo mundo já está gastando esse dinheiro. E esse dinheiro ele já existe. Quando você traz para dentro do seu ecossistema uma agência de turismo para ser o seu motor, um motor 2, porque não é teu foco é a Febracis. Quando você traz para dentro uma agência de turismo, aí você faz uma negociação com essa agência, vamos supor que a marca dessa agência seja XPTO. Aí você cria uma empresa nova chamada XPTO/Febracis. Ou seja, tudo que for consumido nessa empresa por esse motor 1 que gere uma receita dessa agência de turismo é metade dessa agência e metade seu. Você está entrando com um ecossistema, ele está entrando com a operação. Em outras palavras, esse cara não está gastando, não está fazendo marketing, não está fazendo nada. Você está dando cliente para ele. Já é um cliente seu. Uhum. E aí isso aí vai te gerar, sei lá, 2, 3, 4, 5 milhões adicionais por ano.
sem trabalho. Ou seja, são 2, 3, 4, 5 milhões por ano que já são gastos, que você nunca pegou e que agora simplesmente, porque você organizou um motor 2, você acoplou no seu ecossistema, esse dinheiro vai para o teu bolso. E é um dinheiro que estava na mesa. E eu Ele já nunca existia. peguei. E a mesa foi caindo, virando, e o dinheiro ia caindo. E você está focado na tua missão, aquilo ali não é tua prioridade. Verdade. Agora, traz isso aqui para dentro, isso é um negócio de motor 2. Agora, eu presumo que dessas 2 empresas que você é sócio, nem todas essas empresas podem ser um motor 2, porque às vezes tem negócio que não tem nada a ver com a Febracis. Sei lá, o app de sei lá o quê, um investimento imobiliário de sei lá o quê. Quando falo imobiliário, eu posso usar meu brand, meu motor mais... Mas não tem a ver com o teu motor 1. Ou seja, esses Eu negócios... sei que eu fizesse um fundo. Então, aí eu te falo o seguinte. Eu pegaria todos os seus negócios e tentaria ver o que é motor 2 e o que não é. Esses 3 aqui é motor 2. Beleza, então vamos pegar esses 3 aqui, eu vou acoplar aqui e o teu próprio time do motor 1, que é a Febracis, vai tocar isso aqui com muito pouco esforço. Porque o parceiro próprio só vai pegar o dinheiro que já está na mesa. O papel do parceiro é ele Operar e vender. Vender para um cliente teu que, na realidade, é o seguinte, ele não vai nem vender, ele vai sofrer compras. É tipo isso. Porque você vai direcionar a venda, né? Então ele vai sofrer muitas compras. É isso. Que é diferente de vender de sofrer uma compra, né? Isso é uma frase do Caio Carneiro. Bom, aí o que acontece? Os outros negócios que não tem nada a ver com o teu e que não seriam um motor 2, aí a gente não precisa inventar. Porque já existe a ideia de um private equity, que é um fundo de private equity. Private equity são fundos que investem em empresas. Eu tenho um sócio, que é o Quineia, que é do Banco Itaú, que é nosso sócio na Wiser. Ele é um private equity. Além de ter participação na Wiser, ele tem em várias empresas. Então, um fundo de private equity, ele cuida de várias empresas. Então, ele faz investimentos, entra como sócio de diversas empresas. Já existe um modelo de gestão para isso. Não é? Se você gosta de ser investidor em novos negócios, é uma coisa que você gosta de fazer, e pelo visto gosta porque você tem 12, você deveria ter uma espécie de fundo de private equity ou uma empresa de participação em empresas, não é? E que nessa empresa, sim, você deve ter um time, uma equipe só para gerenciar esses seus novos negócios, porque se eles ficarem soltos, eles não só não vão performar, como você nem sabe o que está acontecendo lá, pode ter fraude, pode ter várias coisas. Então, precisa ter um compliance com esse time, né? Geralmente esse time é um time de 3 ou 4 pessoas, com um head, uma pessoa qualificada que entende de negócio, e ele vai ter ali 1 ou 2 analistas, mais um advogado que vai ajudar na análise de contratos, e ele vai tocar. Ele vai participar do conselho, vai exigir auditoria, eventualmente você pode exigir que o CFO de cada empresa seja indicado por você. E aí o diretor financeiro de cada uma dessas empresas é alinhado contigo, ele está tomando conta do caixa. Então existe um procedimento que a gente não precisa inventar, que já existe, não é? Geralmente esse cara vai ganhar um salário e bônus. Salário... meus executivos ganham salário e bônus. Isso, salário e bônus, não é? Pode ter, não necessariamente 10% do negócio, ou vesting, enfim, depende, obviamente, muda a negociação, mas não tem como fugir de salário e bônus, porque é assim que o mercado trabalha, não é? Então, basicamente é isso. Se você quer, aí você vai botar essas empresas ali. E aí, ao longo do tempo, Paulo, você vai começar a chegar à conclusão que tipo de empresa vale a pena você se meter, entendeu? Porque às vezes a gente se empolga, já aconteceu isso comigo algumas vezes. Pô, isso aqui é legal. Aí eu entro no negócio, mas eu não tenho tempo para tocar, não tenho tempo para ver. Não é a minha prioridade. E aí o negócio começa a descambar para outros lugares. Aí você chega à conclusão, quer saber? Por que eu me meti nisso aqui, né? Deixa eu focar no meu negócio, que tá dando resultado pra caramba e por aí vai, né? Veja bem, vamos supor que tem um cara, para mim é um gênio no que faz, ele é executivo, C-level, eu quero trazer esse cara para cuidar disso. Certo. E o cara só vem se for para empreender. O cara chegou no nível, ele não vem para não empreender. Ele quer ser dono, cansou de ser C-level, cansou de trabalhar para os outros. Tá. Qual foi a minha visão? Eu trago esse cara e ele vai ganhar 10% do meu lucro. Então, deixa eu te falar sobre isso. Agora, tem que ter lucro. Então. Mas só que ele não é sócio. A primeira, ele não é sócio. Ele vai ganhar participação. Então vamos lá, Paula. O ponto, eu vejo que às vezes alguns empresários eles esbarram um pouco nesses conceitos. Quem é sócio é quem paga.
Sócio é quem compra um negócio. Quem botou dinheiro em jogo. Se o cara não põe dinheiro em jogo, ele não é sócio. Ah, mas eu quero ser sócio. Tudo bem, então compra uma participação. Eu não acredito em dar participação para alguém. Deixa eu dar participação. As sociedades que eu errei foi assim. Ah, claro, porque o cara não botou o dele em jogo, entendeu? Não botou a pele em risco. Então, às vezes, o empresário ele pensa que se der participação, ele vai reter o cara. Não vai. Ele vai dar 5, 10% do negócio, o cara depois vai embora e ainda vai querer te vender a parte que tu deu para ele. Então, e aí é muito melhor tu ter um problema trabalhista do que um problema societário. Trabalhista é simples, bota o teu advogado, ele cuida lá, faz audiência, faz um acordo, ou se não, o juiz dá a sentença, você paga e acabou. Societário leva às vezes 10 anos e às vezes quebra uma empresa. Então é mais fácil você ter um problema trabalhista do que um problema societário. E às vezes o cara, ele dá uma participação para um cara, vai, 1%, 2%, 3%. O cara nunca botou dinheiro, nunca correu risco, o cara se sente empregado, tem cabeça de empregado e ainda te processa. E aí o juiz vai dizer, ele não era sócio, e tu vai ter que pagar uma indenização trabalhista para ele. Então assim, da sociedade não retém ninguém. Sociedade é algo que se compra E ele se não vende. pode comprar. Pode. O que acontece? Hoje eu entrei em alguns negócios com Brand for Equity for Brand. Sim, mas tu comprou. Comprou com teu brand. E Smart Money, cara. Comprou com teu conhecimento. Desenhei a empresa, o cara trouxe pra minha empresa. Tá tudo errado o que vocês estão fazendo. Vou desenhar, redesenhei ela. Perfeito. Ele não te deu. Você comprou. Pronto. Então, quando você vai botar um executivo ali na frente, não tem essa história de dar. Entendeu? Ele tem que comprar. Ah, mas ele não tem dinheiro. Então, não vai ser sócio. Não tem como ser sócio. Ah, mas eu gostaria de ser sócio. Tá legal. Então você vai ter uma coisa chamada Stock Option. Stock Option é uma opção de ações. Que é assim, nada mais é do que um prêmio para ele. E se ele tirou a empresa do ponto A e levou para o ponto B, aí ele tem um prêmio daquele Stock Option, que geralmente é de 0,5%, de 1%, 1,5%. Só que é o seguinte, ele é um funcionário com Stock Option. Então, portanto, ele tem que ter um salário, ele é registrado, ele é um executivo que tem Stock Option. Que o cara só pode resgatar isso depois E o de... evento de liquidez daqui a 3 anos, ou 4 ou 5, a regra é você que define, ele negocia, ele concorda, ele assina e está tudo certo. Isso também acaba sendo um instrumento de retenção. Mas a relação é simples, ele é um executivo com Stock Option. O maior problema é o cara ser sócio com cabeça de empregado. É melhor, que tu é? Não, eu sou executivo. Não tenho dúvida. Era sócio enquanto... Enquanto tá louco, quando dá prejuízo, ele vai fora. Empregado, né? Ainda tive que pagar pra não ter problema. Olha aí. Já vivi isso. Foi o que eu falei agora há pouco. Vivi 2 vezes. Mas isso acontece todo dia. Olha só, botei o cara como sócio, não pagou nada, era meu sócio feliz. Sócio. Quando não deu dinheiro, ele quer sair. Eu paguei todos os custos, eu paguei o prejuízo dessas 2 empresas, paguei todo o prejuízo, e ela é sócio. Ele deveria X% da dívida. E eu paguei tudo, e agora ele quer sair e quer receber. Ainda quer te vender a parte que tu deu. É isso aí. Não queria nem vender. Ele só queria sair agora porque virou funcionário. Não, agora na cabeça dele era funcionário. É isso aí. Mas isso não é sócio. Por isso que eu tô falando. Quer ser sócio? Compra. Tem que comprar. Compra. Ah, mas eu tenho só... custa 10 milhões, eu tenho só 500 mil. Tá bom, financia. Ele toma uma dívida com você. Isso é comprar. Aí é sócio. Agora, mesmo sendo sócio, ele é o executivo que toca. Então ele vai precisar ter um prolabore. Porque pensa o seguinte. Vamos lá. Eu tenho 10% no negócio e você tem 90% no negócio, a gente é sócio. Só que eu sou o CEO do negócio, você não, você é só o investidor. Tem 90% é só investidor. Eu que trabalho no negócio, não é justo que eu ganhe para ser o CEO do negócio? Então, eu tenho que ter um prolabore, não é? Ou seja, vamos supor, meu prolabore é 1 milhão por ano. Então, eu vou ganhar 1 milhão por ano, mais um bônus de performance, mais o meu stock option de 1,5% por levar a empresa do ponto A para o ponto B. E no final do ano esse negócio deu 10 milhões de lucro. E aí a gente vai distribuir 10 milhões de lucro. Então, aí eu tenho 10%, eu ganho 1 e você ganha 9. Então no final das contas, tu ganhou 9, você investiu no negócio e no ano inteiro tu ganhou 9 e eu ganhei
um de salário, de prolabore, um de distribuição de lucro E bônus. e mais o meu bônus, que pode ser mais um, vamos supor. Então eu ganhei 3 e tu ganhou 9. Mas eu tenho só 10% do negócio. Porque um foi da minha sociedade, um foi do meu prolabore e um foi do meu bônus. Então, as coisas têm que estar separadas. Trabalho é trabalho, bônus é bônus, é distribuição de dividendos. Empregado é empregado. Empregado é empregado. Ou Sócio, seja, sócio. nesse caso, eu sou sócio e empregado. Uhum. Porque eu sou sócio de 10%, mas eu sou o funcionário da empresa que toca. Eu sou o CEO. Sócio gestor. Então, e eu, como sócio, presto conta para o conselho. E você você com 90% é o controlador do conselho. Então, eu presto conta para você. Porque se eu não produzo e não performo, você tem o direito de botar um CEO melhor do que eu. Porque eu posso ser sócio e não ser o CEO. Isso. Então, assim, os papéis têm que estar muito bem separados. Agora, mas é muito comum, tá, Paulo? Só para fechar isso aqui para a galera que está vendo, muito comum o empresário achar que vai fantasiar alguém de sócio dando percentual para alguém. Todas as vezes que eu fiz isso, eu errei. Eu fiz também. Ufa, não fui só eu. Não, mas isso aí muita gente faz. E hoje em dia eu respondo muita pergunta assim quando eu tô com empresários e eles se enganam muito de que dando percentual ele vai reter o cara e ele vai fugir das despesas trabalhistas, entendeu? Porque empresário tem bronca com as despesas trabalhistas. Então, é bobagem isso aí. Melhor que As despesas trabalhistas são muito baratas. É muito melhor do que o problema societário. Agora, vamos lá. Eu tenho 12 negócios que rentabilizam. Rentabilizando muito mais. E eu tenho um cara que eu quero que ele fique, e todos os negócios têm o seu gestor. Tem um sócio meu que é gestor. Certo. E que nem sempre faz da minha maneira. Mas você quer um cara que ajude esse cara a performar mais e supervisione. Eu tenho um centro de serviço compartilhado. Perfeito. Com um jurídico muito bom, com um financeiro, com um tributarista, tenho tudo. Que eu nem chego normalmente a dar acesso, Tá. porque nem eu tenho tempo para buscar visibilidade. Você não tem tempo, isso. E a minha ideia é, eu trago esse cara para cá e ele vai estar conectado com cada um dos sócios. Perfeito. Alguns eu sou, Isso. a maioria eu sou majoritário, Isso. Perfeito. 2 eu sou minoritário, e ele vai estar com os sócios, trazendo governança, gestão, trazendo auditoria quando interessante, e olhando para o cara e o cara é muito bom em gestão, muito bom em estratégia. É esse cara aqui. O que eu faço com esse cara que vai tocar? Pra mim, Vai esse ser cara- a minha presença em todas essas empresas. Esse cara é um executivo. É. Contratado CLT, tá? Ou estatutário, dependendo Uau. se você tiver uma empresa SA, se for uma SA de capital fechado, você pode ser um cara estatutário, ter um pouco menos custos trabalhistas, tá? Aí você pode até remunerar ele tem muito melhor. mais responsabilidade. E ele tem muito mais responsabilidade. Estatutário, gente, é aquele executivo que assina pela empresa. Isso. Se der alguma bronca jurídica, responsável. fiscal, ele é responsável, vai preso. Ele vai responder. Esse estatutário. Isso, ele poderia ser estatutário, tá? E ele é executivo, então ele tem um salário, bônus e pode, na minha opinião, deve ter um stock option, que você quer dar um incentivo dele performar com o negócio dele, tá? Um cuidado, esse cara precisa ser muito bom de relacionamento com pessoas, ou seja, ao mesmo tempo firme, mas muito bom de relacionamento com pessoas e jamais pode tratar os sócios das outras empresas como empregado dele. Porque é papel dele fazê-los performar, é papel dele que os negócios performem melhor, mas às vezes pela inabilidade É. de relacionamento, ele passe a ter uma postura que trate os caras como se fossem empregados. E se aqueles caras se sentirem sendo tratados como empregados, eles boicotam esse cara, você vai ter que demitir ele e arrumar outro. E esse stock option, ele é sócio, ele adquire percentual da empresa mesmo? Ou O stock option funciona assim. Você vai dar para ele 1,5%, vamos supor. 0,5, 1. se bater uma EBITDA? Funciona assim, quer ver? Ó, aí a primeira coisa que você tem que ter é um strike price. O que é um strike price? Você tem que ter uma valuation de largada. Ou seja, você vai dizer assim para ele, ó, nós temos hoje 2 empresas que juntas dão 10 milhões de resultado por ano. Vamos usar um número qualquer aqui, tá? Dão 10 milhões de resultado por ano. Então você está entrando aqui tendo 10 milhões de resultado. Vou considerar que a avaliação dessas empresas, vamos botar um múltiplo 8, então a avaliação dessa empresa vai ser 8 vezes 10, 80.
O EBITDA, 8 vezes o EBITDA. 8 vezes o EBITDA, vamos supor, tá? Só chutando aqui, tá? Vai ser 80 milhões. Você está entrando aqui com 80 milhões. Esse teu stock option pode vencer em 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou pode vencer num evento de liquidez. Quando fala vencer, ele só vai poder resgatar esse valor depois de 3, 4, 5 anos, Isso. que ajuda a reter ele lá. Isso. E ele vai querer gerar mais porque o negócio dele tá lá. Para gerar. Aí, vamos supor que daqui a 5 anos esse negócio seja vendido, tá? Daqui a 5 anos. E aí, daqui a 5 anos, em vez de 10 milhões, tenha 50 milhões de resultado. Ou seja, ele ajudou a quintuplicar a empresa em 5 anos. Aí, esse negócio, com 50 milhões de EBITDA, vamos supor que ele seja vendido a 10 vezes EBITDA. Só supondo. Foi vendido por 500 milhões. Ou seja, ele entrou valendo 80 e levou essa empresa até 500. Então, ele gerou 420 milhões de valorização desse ativo. Tá? Nesta hipótese aqui, fica claro que até 80 ele não ganha nada. Foi você que fez sozinho. Uhum. De 80 a 500 ele ajudou. Então, ele vai ter esse 1,5% em cima dessa diferença. E ele vai ganhar essa... Não é cota societária, ele vai ganhar em cima do dinheiro do EBITDA gerado. Não, é até cota societária, porque ele vai ter o direito de comprar esse 1,5%. Compra. Só que ele compra. Ele tem que exercer o direito de compra. O stock option é a opção de compra. Então ele vai exercer esse direito de compra, mas a 80 milhões, quando ela já vale 500. Uhum. Pô, alguém compraria alguma coisa de 500 milhões por 80 é um baita negócio. É. E ele fez esse valor, ele gerou esse valor com o trabalho dele. Então é justo ele ganhar isso. E como é que se transforma em ação? Não, porque aí ele vai vender 1,5% dessa diferença. Então 1,5% de 420 milhões vai dar mais ou menos 6 milhões. Então ele vai ganhar 6 milhões nessa operação. Do EBITDA? Do EBITDA. Não, da venda. Vamos supor que você vendeu uma empresa por 500 milhões. Ele vai ganhar 6 milhões. E se eu não vender a empresa? Se você não vender a empresa, ele tem o direito de exercer a compra e passar a ser seu sócio a partir daquele momento. Ele vai ter que te pagar, ele vai ter que pagar 1,5 de 80 milhões, que dá 1 milhão e 400, mais ou menos. 1 milhão e 800, mais 1 milhão e 200. 1 milhão e 200. Aí ele tem que te pagar 1 milhão e 200. Que é com esse stock option, com esse valor do stock option. Então ele vai ter o direito de comprar por 1 milhão e 200 aquele valor. Você pode financiar em 10 vezes para ele pagar, você pode fazer o que for. Mas, ou seja, o stock option é direito de comprar algo num valor congelado. Daqui a um tempo, depois que você gerou o valor. E aí, claro que ele vai querer gerar mais valor, porque o lucro dele vai ser... O lucro dele vai ser maior quanto mais valor ele gerar. Então, esse 1,5 são números fictícios, né? Pode ser o valor que você negociar com ele, mas ele tem que comprar. É uma opção de compra, porque quer ser sócio? Só tem um jeito, é comprando. Cara, ouve isso. Quer ser sócio? Tem que comprar. Acabou. E agora você vai me falar qual é a diferença entre stock options e vesting. Explicar cada um deles. E a aplicação... É muito parecido, né? São dispositivos um pouquinho diferentes, né? O vesting, ele vai exercendo pouco a pouco, né? Você pode fazer um stock option que ele vai fazendo vesting, não é? De pouco a pouco. Por exemplo, ele pode ter uma possibilidade de ter 5% do negócio, 3% do negócio, 2% do negócio. Mas ele pode ir exercendo aos poucos. Ele vai fazendo vesting ao longo do processo. Então ele tem aqueles... aumentou o EBITDA saiu de 80 para... O valor de 80 para 200. Para 200, né? Aí ele pode ir comprando, porque na realidade o vesting é quando ele tem o direito de ir comprando, exercendo. A opção de compra, ela precisa ser exercida. Ela pode ser num prazo único fechado, pode ser num prazo que não tenha... Pode ser, assim, sem ter um prazo mais condicionado a um evento de liquidez. Porque no evento de liquidez é interessante. O que é o evento de liquidez? É uma venda. O evento de liquidez ele não precisa botar nem dinheiro do bolso. Ele só paga a diferença, entendeu? Não, me explica. Vamos lá. Ele entrou com 80 milhões naquele exemplo. E aí e tua empresa foi comprada por 500. Então ele gerou 420 de lucro. É. Ele, teoricamente, teria que exercer
esses 1,5%, que é o exemplo que a gente deu, de 80 milhões, dá 1 milhão e 200. Ele teria que pegar 1 milhão e 200 do bolso e comprar. Sou dono. Agora, ele vai vender 1,5% de 500, que dá 7 milhões e meio. Aí ele ganha 7 milhões e meio. Ou seja, ele tem que comprar 1 milhão e 400 e vender por 7,5, daria um lucro de 6,100. Isso. Quando existe uma venda, ele não precisa nem desembolsar. Já faz uma conta de chegada aqui e ele já recebe a diferença. Então, quando é o stock option acontece, é claro que tributariamente não é assim, né? Houve uma compra ou houve uma venda. Mas ele não precisa desembolsar. Comprar para receber a diferença. Não precisa desembolsar. Você pode fazer essa conta e tá recebendo. Agora, quando não houve um evento de liquidez e ele vai fazer o vesting, aí ele tem que exercer, ele tem que comprar. Tá. E essa compra pode ser financiada por você também. Ok. Você pode pegar, vai me pagar 500 mil aqui para esse vesting, tá? Então você vai pagar em 10 parcelas de 50. De repente o cara ganha 100 conto de salário, vai descontar 50%, aí ele se tornou sócio. Enfim, é a negociação que você quiser fazer, né? E quando, olha só, qual é o nome disso? Quando eu tenho meu executivo, o meu executivo ganha seu salário, ele ganha um bônus de 4 salários. Performance bater a depende meta. dele bater a meta. Se bater a meta, ganha 4, 6 Isso. salários de se bater a meta. E ele tem essa questão. Hoje o valuation é 80 e ele levou para 100. Perfeito. Né? E aí eu dou um percentual disso para ele. Não, tu não dá nada. Não dou. Eu dou não é em ação. Se ele bater metas... Não, ele não tem dar nada e não tem nada que não seja em ação. Se ele tem um stock option, ele pode comprar, fazer o vesting. Mas só que ele não tem... É a mesma coisa, sem direito à ação da empresa. Ele só tem direito a esse valor se ele ficar por 3 anos, por exemplo. Sim, você pode combinar. É um bônus que você está querendo dar. Você está entendendo? Não é conversível em ação da empresa. Tudo bem, é um outro aspecto de bônus. Você pode... O critério de bônus, você decide. Você pode dizer, olha, o critério de bônus pode ser quando a gente faturava 200, agora faturou 300. Essa era a meta. Aí isso dá a ele direito a um bônus. Então você decide esse bônus. Mas você também pode ter um critério de bônus pela valuation da empresa. Pronto. Você pode criar. E aí ele recebe um percentual daqui a 3 anos, como os stock options. Daqui a 3 anos recebe um valor. Que só tem que comprar. Ele só que ele recebe o valor dessa diferença. Tá entendendo? Você pode dar bônus, mas aí os bônus são sujeitos a encargos trabalhistas, né? São sujeitos a tudo isso. Agora, quando ele exerce o stock option e compra, aí é você vendendo um pedaço do seu negócio. Aí é um outro tratamento tributário. Que né? é para não vender, tá entendendo? Sim. E se ele sair antes, perdeu. Sim, mas aí você está querendo dar um bônus. É um bônus de longo prazo. Você pode atrelar o teu bônus ao que você quiser. Pode ser a faturamento da empresa, pode ser o lucro da empresa, pode ser o valuation da empresa. Você pode atrelar o seu bônus a um evento de liquidez, a uma venda, a um IPO, a um M&A, qualquer coisa que aconteça. Você pode atrelar isso. E atrelando a isso, você pode pagar. Mas lembrando que todo bônus é uma compensação do executivo e tem incidência trabalhista também. Interessante. Caraca, quantas respostas. Foi para mim hoje, né, amigo? Para todos nós. Caraca. Todos nós. Foi para mim. Muita gente que está ouvindo também, né? Eu sou tão envolvido na gestão. Sim. Fazer rodar, trazer... Bastante gente, principalmente. Gente, né? E todas elas que eu não saía desse meu mundo. E esse mundo eu quero o mundo dos fundos, o mundo do equity, o mundo do... Isso é maravilhoso. O mais importante, o mais difícil é o que você tem. É uma infinidade de clientes, né? Milhares e milhares de pessoas que você impacta todos os anos. Quantidade de clientes, receita que tu gera, crescimento que você gera. O resto é detalhe acadêmico. Um aprendizado. Vou falar uma coisa que você domina e que você já falou outras vezes. Vou falar de mim, né? Vou falar Paulo Vieira. Eu sempre joguei até então, até esse ano, 2025, o jogo do lucro. Uhum. E me dei bem. Funciono. Minha meta é 35% de lucro líquido no meu negócio principal. Estou sempre ali buscando isso. Passa um pouco, cai um pouco. Caí bem na pandemia. Voltamos, estamos já chegando lá de novo. Mas só que tem um jogo muito interessante que você é mestre nele, que é o jogo do equity.
Então o empresário pode estar jogando o jogo do lucro, o jogo do equity. Não sei se tem um terceiro jogo para ser jogado. Mas fala a diferença. Explica o jogo do lucro e do equity para quem está nos assistindo. Vamos lá. O jogo do lucro é quanto o teu negócio pode gerar de caixa ao longo do tempo. E, geralmente, as empresas são avaliadas anualmente. Então, naquele ano, qual o resultado que ele deu? Esse é o jogo do lucro. Gerou quanto de lucro? Gerou quanto de lucro, né? Que a gente já vai falar EBITDA antes dos impostos. O lucro é simples, tá? É a receita menos as despesas. Quando o resultado aqui é o lucro operacional, ou EBITDA, que é uma sigla em inglês que significa lucro antes de impostos, depreciação, amortização e impostos. E aí depois você vem de baixo aqui, sobre o EBITDA você tem o recolhimento de impostos, eventuais investimentos que você faz no seu negócio, de intangíveis, né, de capex, de, sei lá, você vai fazer uma reforma, isso não entra na despesa, isso é um investimento. E o que sobra embaixo aqui é o lucro líquido, é o que a gente chama da última linha. É o lucro líquido. Amo essa última linha. Então, essa última linha é a capacidade que tem a sua empresa, né, de gerar caixa, né? Na realidade, o EBITDA já é a tua capacidade de gerar caixa. Só que o que sobra, de onde você pode fazer uma distribuição de dividendo, é do lucro líquido. É do lucro líquido, né? Então, aí esse é o ponto. Eu adoro lucro líquido, adoro distribuição de dividendo, é maravilhoso. Mas eu costumo chamar o lucro da gorjeta do empresário. Ui, humilhou. É a gorjeta. Então, eu chamo de gorjeta, Paulo, porque O que é? é um impacto semântico que eu quero criar para chamar a atenção do empresário que a maior riqueza que ele pode construir não é o lucro, é o equity. Porque o equity nada mais é como o resultado de um cálculo que é a projeção futura na perpetuidade, tudo que esse negócio vai gerar de caixa na perpetuidade, descontado para o valor presente. Isso parece complicado, mas é bem simples, porque se um negócio vai gerar milhões e milhões no futuro... Se essa empresa gera 10 milhões de lucro ao ano hoje, na perpetuidade vai gerar quanto? Vai gerar quanto? Então você faz esse cálculo, faz essa projeção e traz para o valor presente. É um cálculo financeiro que você faz naquelas calculadoras da HP, não é? E você traz para valor presente descontado as taxas de juros e taxa de risco. Então, por exemplo, toda vez que sobe a Selic, igual subiu para 15% esse ano, o desconto para trazer para valor presente aumenta. E aí o valor das empresas diminui. Então, cada vez que aumenta a taxa de juros, o equity diminui. Entendeu? Então, o que acontece? Aí os múltiplos diminuem também. Então, num cenário como esse valor da perpetuidade que você traz para valor presente, isso sim é a grande riqueza de um empresário. Então, vamos dar um exemplo prático. Quando eu vendi a WhatsApp em 2013, ela tinha... Gente, pega papel, caneta, presta atenção a isso aqui. Você vai ver uma jogada de mestre. Então, quando eu vendi, ela foi vendida por 960 milhões de reais em 2013. Isso era... A gente tinha, na época, alguma coisa na ordem de 87 milhões de EBITDA, que é o lucro operacional da empresa. Gerava de caixa todo ano 87 milhões de reais. Vamos botar 90. O que acontece, Paulo? Óbvio que se eu não tivesse lucro, a minha empresa não valia aquilo que valia. Então, o lucro é muito importante. Quando eu falo que o lucro é gorjeta, não estou diminuindo a importância do lucro. Quero apenas chamar a atenção do empresário. Você pode ganhar esse lucro desse ano, botar 10 anos e ganhar tudo junto. Exatamente. Eu quero só chamar a atenção desse empresário que essa não é a sua maior riqueza. Eu vou mostrar agora, matematicamente, o quanto que essa operação é interessante. Então, 87 milhões de EBITDA, se eu descontar impostos, investimento em material didático, devia dar uns 60 milhões de lucro líquido. Então, quando tu pega o valor de venda, que foi 960 milhões... O valuation foi 960 milhões. E quanto ela vale no mercado. Isso. E quanto ela valeu, né? Ela foi comprada por esse valor, né?
E quando você divide 960 milhões pelos 60 milhões de lucro líquido que a gente tinha, eu estou aqui, o valor agora é aproximado. Talvez seja 61, 58, 50, 63, aí eu não lembro de cabeça. Eu lembro sim do EBITDA porque é o número que está. Mas vamos botar que é 60. Significa dizer que eu vendi essa empresa por 16 vezes o meu lucro líquido. Ele antecipou o lucro anual dele. 16 anos. Futuro. 16 anos. Trouxe todo e recebeu aqui. Futuro. E aí, deu um caminhão de dinheiro assim, pá, que eu chamo do F5 pá. O F5 pá que eu chamo é assim, né? Quando a gente vende a empresa, assina os contratos, aí geralmente numa mesa grande com 40 pessoas de um lado, de advisors, 40 do outro, advogado do banco, aquela coisa na Faria Lima, aí todo mundo assinou, beleza, parabéns, brinde ali, champanhe, aí vai cada um para sua sala. Aí geralmente eu chamo o meu CFO, Douglas, chamo assim, Douglas, que horas vai entrar o Pix? Aí ele fala, não, fica aí, 5 horas da tarde entra, já combinamos, tá tudo certo, beleza. Aí, cara, eu olho pro relógio, é 4 da tarde, né? É aquela 1 hora mais demorada do universo. E aí tu fica ali esperando. Quando dá 4h58, aí você já senta na mesa, senta ali assim, abre o computador, bota a conta bancária, e aí você fica ali olhando, aqueles 2 minutos demoram a passar. Aí quando dá 5 horas, aí tu pega o dedinho e vai no F5 atualiza do computador que atualiza, pá! E aí, nada. Beleza. Aí deixa passar um tempo. Quando dá 5h01, você vai de novo. Pá! Nada. Aí daqui a pouco você aperta 1, 2, 3, 4. Quando dá 5h10, você apertou 30 vezes aquele F5. Aí você chama, Douglas, 5h10, meu, tá pegando o que aí? Não, cara, tá tudo bem, relaxa, sei que lá, blá, blá. Bom, de repente, 5h30, você vai no banheiro, despretensiosamente. relaxa um pouco. Quando você volta, você aperta o F5 e pá! Aí tem aquele monte de zero lá. Um monte de zero. Eu chamo isso do F5 e pá. É o fenômeno do F5 e pá. É uma delícia. Recomendo. Quem não experimentou o F5 e pá, eu recomendo bastante. Já tô planejando. E aí o que acontece, Paulo? Aí quando entra, pensa o seguinte. Antes eu tinha 60 milhões de lucro líquido. Agora entra 960 milhões na conta. Vamos pensar o seguinte, para aqueles 60 milhões tu ganhar no ano, trabalha 10, 12 horas por dia. Corre risco. Corre risco. Tem um monte de variável que você pode passar. Pode ter Covid, pode ter guerra, pode ter problema político, pode ter problema de déficit fiscal no país, pode ter subida de juros, pode ter tanta variável para que você trabalhe para ter aqueles 60. Então você está trocando todas essas variáveis para 960 milhões na conta. Vamos pensar em seguinte, hoje a gente você está eliminando todos esses riscos. Vamos lá, risco de uma guerra não está acontecendo, risco de uma pandemia como aconteceu, risco de um governo ruim, né, que desmantela a máquina pública e leva o país a um caos financeiro. Exatamente. E aí o que acontece? Você troca isso por uma liquidez que está ali. E essa liquidez que está ali, vamos pensar nos 960 milhões, vamos fazer uma conta aqui. 960 milhões, vamos tirar aqui que líquido, porque daí tu tem FII de banco, você tem mais o imposto de ganho de capital. Vamos tirar aqui vamos tirar aqui uns 12% disso. Menos 960. Aí vai dar líquido 844 milhões. Já pagou os impostos, está líquido. Esse 844 milhões, se você aplicar ele A 1%. Vamos botar 13% ao ano, que é um negócio basicão. Com renda fixa tá uma renda fixona. Isso dá sem trabalhar, sem correr risco, sem extensão de saco, sem variável, sem risco Covid, sem risco governo, sem risco político, sem risco econômico, sem risco guerra, sem nada. 109 milhões de reais por ano. Que é quase o dobro do lucro líquido da empresa. Caraca. Em outras palavras, você então agora você tem na sua conta ganhando mais 100 milhões ao ano.
Mas sem trabalhar, sem risco. sem trabalhar e sem risco. Acho que o sem risco é mais importante que o sem trabalhar. E agora você tem toda a sabedoria que você tem. E todo o tempo que você recomprou. Antes você trabalhava 10 horas por dia empenhado naquilo. Agora você recompra o seu tempo. Então, no final das contas, aí eu tenho uma visão filosófica do que é vender um negócio. Qual é o produto mais valioso que a gente tem? Tempo e atenção. É o tempo. Em primeiro lugar, tempo. Em segundo lugar, atenção. Ótimo. Então, para pensar. Se você estivesse no teu leito de morte. Tempo. Não pode perguntar. Tempo. Quanto você pagaria para ter mais um ano de vida? Meu Deus. Não é tudo que você tem, né? Então, para pensar que quando você vende a sua empresa, você passa a ganhar mais do que você ganhava trabalhando, sem risco. E ainda ganhou, ou seja, você antecipou toda a sua vida num único dia e ganhou uma vida extra, porque agora você tem a sua vida livre, com teu conhecimento e capital para fazer o que você quiser. Em outras palavras, você comprou vida. Já entregou um legado, já construiu algo importante e agora você voltou a ter tempo de novo, só que com muito mais sabedoria do que antes, para construir um outro legado. Capital. E capital. Para você começar o que você quiser. De repente você começou seu negócio no cheque especial, começou seu negócio sem dinheiro nenhum, agora você tem todo o dinheiro que você quiser, e todo o tempo que você quiser, e todo o conhecimento que você não tinha. Só que uma pessoa dessa, normalmente, ela vai precisar de uma fração do nada para começar. Porque agora ele tem prestígio, ele tem conhecimento, ele tem autoridade e tem um colchão, e tem garantias. É isso aí. Ele pode começar o negócio dele, inclusive, sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro nenhum. Porque o valor do conhecimento dele supera, né, o capital intelectual dele supera o capital financeiro que ele tem. E aí outra coisa, né, Paulo? Olha outro aspecto. Imagina você produzir tendo 100 milhões de receita por ano. Ou seja, você não gasta 100 milhões de receita por ano. Você não gasta 100 milhões de reais por ano. É claro que não tem limite para gastar, né? Mas você gastar... Muito esforço. Você gastar 3 milhões por mês. Ó, vou ter um custo de vida de 3 milhões por mês. É um empenho. É o esforço. Ele se Ele vai esforça gastar muito. 36 milhões por ano. Ele vai terminar o ano dele e ainda vai sobrar 64, mais 70 milhões sobrou ainda. Ou seja, mesmo ele gastando 3 milhões por ano, o patrimônio dele sobe por mês. O patrimônio dele sobe todos os anos, ainda cresce, fora o novo negócio que ele está fazendo, que ele vai ganhar muito provavelmente muito mais, porque ele vai conseguir, ele já tem know-how, conhecimento para fazer tudo de novo. Então, eu penso que, filosoficamente, uma empresa só tem 3 possíveis destinos: quebrar, ser vendida ou ser herdada. Não tem outro. O IPO. O IPO é vender. Não é? É quebrar, ser vendida ou ser herdada. Então, ser herdada você precisa morrer, não recomendo. Não é legal. Quebrar também não recomendo. Então, vender é a melhor alternativa. E além disso, quando você vende, você compra a vida. Porque você antecipa tudo, pega o dinheiro e a vida está à tua disposição para você fazer o que você quiser. Então, eu já experimentei isso 2 vezes. Ainda tem a chance de você vender um negócio. A pessoa que comprou, ou por competência, ou por momento de mercado, não fez bem feito, e você ainda compra mais barato que você vendeu, e depois volta tudo de novo. Tem que ser maluco para fazer isso, né? Acontece. Para comprar a empresa que ele vendeu, Tem que ser muito doido, né, cara? no momento de baixo, mas a gente vê bastante isso, né? Eu já vi algumas vezes. Inclusive, eu recomprei aquele negócio, e que hoje está bem maior do que está quando eu vendi na primeira vez. Fala aí pra gente. Pode falar. Eu vendi por aqueles Eu 960... tava escutucando você. Eu sei disso. Aqueles 960 milhões na época valiam 500 milhões de dólares, né? E quando eu recomprei por 80 milhões de dólares. E depois, 2 anos depois, eu vendi por mais de 80 milhões de dólares, 48% desse negócio. Olha aí. Ou seja, recupero também aquele investimento e ainda mantive o controle da companhia. E hoje é um negócio que se tornou bem maior do que aquele inicialmente. Então, assim, o jogo do equity é um jogo do valor. E eu recomendo, né? Eu vendi 3 operações de vendas grandes, né? A venda da WhatsApp foi uma primeira. Uma segunda operação de vendas foi a venda dos 48% da WhatsApp que eu recomprei, né? Que cobriu todo o investimento. O investimento ficou com o mesmo valor. Exatamente. Depois a venda do Orlando City, né? Que foi uma venda grande, mais de 2 bilhões de reais. Uma venda grande. Conta a estratégia em cima dele. Do Orlando?
Então, Orlando foi uma percepção que eu tive de que o futebol nos Estados Unidos já era um fenômeno em 2010, 2011, 2012, e só que era um fenômeno não percebido. E todo fenômeno não percebido ainda não foi precificado, ele está barato ainda, né? Então, ainda traçando paralelo entre a NBA e a NFL, que são as outras ligas americanas, a gente via que a trajetória de valorização ela aconteceria e eu entrei nesse negócio para ficar 7 anos. E eu entrei Olhando para o equity. Olhando para o equity, puramente para o equity. Então eu entrei em 2013 e saí em 2021. Fiquei um ano a mais. O plano era sair em 2020 e teria saído se não fosse a pandemia. A pandemia, eu já estava no processo de venda. Eu lembro disso. Só que ela atrasou um pouquinho, natural, né? A pandemia deixou todo mundo assustado, né? Mas depois a gente retomou as conversas e o negócio saiu em 2021. Então eu fiquei 8 anos no E Orlando. você botou quanto, tirou quanto? Puder dizer. Eu não posso dizer por conta do contrato, tem confidencialidade, mas eu posso dizer, não é, o que é público, não é? Que a gente entrou colocando, eu botei $80 milhões na entrada, não é, do clube. Depois nós construímos um estádio e vendemos esse negócio por mais de R$2 bilhões. Então a gente teve um resultado aí ao longo desse tempo bem interessante, né? Realmente a nossa tese ela foi comprovada que a Liga Americana ela cresceu da maneira que... E continua crescendo, né? E não vai parar de crescer, Aí muita gente me pergunta, mas se continua crescendo, por que você vendeu? Porque eu só vendi porque ela ia crescer. Toda vez que você vende algum negócio, você vende o futuro. Uhum. Então, alguém só me pagou... Ele vendeu 8 anos lá na frente. Isso, eu não vendi o que eu fiz hoje. Ele vendeu 8 anos. Eu vendi o que o cara poderia fazer. Então, toda venda é uma venda do futuro, não é venda do passado. Então, o mercado financeiro funciona na projeção do futuro. E aí é o jogo. É o jogo do equity. Jogo do equity. É onde tem uma lei no jogo do equity. Eu aprendi isso lá no BTG Pactual, que foi o banco que me assessorou em todas essas vendas, né? A regra é a seguinte, cara, a frase é a seguinte: o importante é acertar a mosca e não o bumbum da mosca. Você pode trocar bumbum por outra palavra se você quiser, não é? Mas se preocupa em acertar a mosca, não o bumbum da mosca. Tem gente assim, não, mas poderia ser um pouco mais para ganhar um pouco. Caramba, acerta a mosca. Bumbum da mosca não precisa. Resolve, exatamente. Se procurar demais. Não pode perder o timing. Não pode perder timing. Então, tem a oportunidade, faz o negócio, faz o deal e realiza e vai para a próxima, entendeu? Amigo, e nós falamos um papo alto, né? Foi. Um papo elevado, não foi um papo gostoso. tradicional, empresarial, foi um papo... um papo bem... Nós temos... Eu vejo muito isso no meu ambiente, passei por isso. As pessoas crescem enquanto eles conseguem levar. Uhum. Com o seu tempo, com o seu gerente e tal, mas chega um momento que precisa ir para um outro nível. Que precisa uma governança, que precisa executivos de alto nível, que precisa... E eu vejo que muitas pessoas, empresas nunca passam para o próximo nível, ou porque não botou gerentes de alto nível. E tá lá, na força do braço. Outros porque não botou executivos de alto nível. Tá? Fala sobre isso. O empresário é muito solitário, Paulo. Geralmente, o empresário, ele não é o melhor aluno da turma. Uhum. Geralmente, o melhor aluno da turma vai ser funcionário desse empresário. Eu não fui o melhor aluno da turma, tá? Só para dizer, eu estudava só na véspera da prova. E o único momento que eu estudei de verdade foi no vestibular. Ali eu estudei de verdade. Você resolveu. Não podia ficar. Tava meu pai quebrado e tinha que passar numa pública, não tinha jeito. E naquela época só existia... Hoje você pode olhar e dizer, cara, vou fazer faculdade, tá tudo bem, eu tenho onde aprender. Naquela época era difícil. Então tinha que fazer faculdade, eu tinha que fazer pública, não tinha que estudar. Só podia ser pública, né? Não tinha como pagar. Então ali foi na vida que eu estudei. E a frase aquilo, eu gosto muito de frase, né? A frase minha que ilustra isso é geralmente o mais inteligente trabalha pro mais corajoso. Uau! Essa é uma síntese, né, que eu faço. Porque geralmente o mais inteligente vai fazer um concurso público, vai trabalhar numa multinacional. Pensa demais.
que pode dar certo, sabe? Ele até, pela inteligência que ele tem, ele acaba pensando mais do que deveria. Porque não tem problema pensar. Tem nenhum problema. Mas você precisa agir na mesma intensidade que você pensa. Se você pensa mais do que age, então é muito complicado, né? Então, o que acontece? O empresário, por conta disso, esse déficit intelectual que ele acumula nesse período educacional dele, em algum momento também vai pesar na empresa dele, porque ninguém está preparado para empreender, Paulo. Ninguém. O cara formado em administração, e pós-graduado em administração, doutorado em administração, ele não está preparado para Isso quando não está falando do médico que nunca estudou para empreender, um profissional Ele é legal. um bom técnico, ele é um bom advogado, mas não empreende. Ele é um bom médico, mas não empreende. Entendeu? Só que o seguinte, a partir do momento que ele abriu um consultório, ele não é mais médico, ele passou a ser empresário, mas ele ainda se comporta como médico. Então o que acontece? Nesse cenário, o empresário é muito solitário. Por dois motivos. Primeiro, o que ele precisa aprender, ele não consegue achar na academia. Não consegue. Um professor, com todo respeito aos professores, obviamente, com todo carinho e respeito que eles têm, mas ele nunca empreendeu. Uhum. Então ele não vai conseguir. É teoria. É só teoria. Ele não vai conseguir ser ajudado como precisa. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que na família dele, geralmente, esse cara que empreendeu e deu certo, e que é um sobrevivente, porque 80% das empresas quebram antes de completarem 10 anos. Então esse cara que é um sobrevivente, que deu certo, ele geralmente vai ser o cara mais bem-sucedido da família dele. E a partir desse momento, ele não consegue mais ter uma ajuda. Estatisticamente, né? Cara, se um deu certo, os outros não vão dar muito certo. Pois é. E aí o que acontece, Paulo? Geralmente esse cara não consegue mais ser ajudado pelo pai dele, pela mãe dele, pelo irmão dele, pelo vizinho dele, pelos amigos dele. Você passou por isso, eu passei por todos isso. Nós. E aí ele começa a ser um cara que ele antes se alimentava de conselhos, hoje ele não consegue mais se alimentar. Ele vai ficando cada vez mais solitário. Uhum. E aí, para piorar esse quadro, é que além do ciclo de relacionamento dele não conseguir mais alimentá-lo de nada, a não ser de amizade, mas nada de que pudesse ajudar. Uhum. E o cara tá passando um problema na empresa e ninguém pode ajudar ele. E se ajudar, vai falar bobagem. Provavelmente. E se falar, vai ser pior. E aí o ponto, Paulo, além de não ter ninguém para ajudar, ele começa a ter gente para pedir dinheiro emprestado, para pedir emprego, Pra puxar o saco, pra dizer o que o é o erro. saco, e por aí vai. E aí é aquela máxima que a gente conhece no mercado, né? Se você é o melhor da mesa, significa que você está na mesa errada. E tudo isso que você acabou de dizer agora sobre o empresário, na sua pergunta, tem a ver com as referências do empresário. Então, o empresário ele só vai crescer se ele aumentar as referências dele. Uau. Ele precisa subir a régua dele, ele precisa aumentar as referências dele, ele precisa falar com quem é melhor do que ele. Ele precisa falar com gente que está fazendo aquilo que ele nunca fez. Ele precisa conversar com pessoas que estão tendo a coragem que ele não tem. Ele precisa conhecer pessoas diferentes. Que fizeram o que ele não fez. Que já passaram pelas agruras que ele está passando e que venceram os desafios. Não como professor, mas como empresário. Como empresários. Então, o grande dilema do empresário que está passando por esse momento, às vezes passa por ele sair da cidade dele. Estou dizendo que é uma regra, mas às vezes seria muito bom se ele pudesse mudar de cidade, mudar de ambiente. Mudar de mesas. Mudar de mesas. E hoje em dia, tem uma máxima que a gente fala também, que as pessoas chamam isso de networking, né? Ou seja, eu preciso conhecer pessoas novas, eu preciso trocar de mesas. Cara, networking se compra. Acesso se paga. Acesso se paga. Então, quando você vai num evento, você pode achar que está indo lá para ver o conteúdo. Beleza, também. Mas você está indo lá também para conhecer o cara que está do teu lado. O networking mais valioso que tem é o networking entre iguais. Às vezes a pessoa se ilude assim, não, cara, eu vou num lugar e vou conhecer um bilionário. Cara, ilusão. Muito provavelmente, tu não tem o que oferecer para um bilionário que vai despertar nele interesse em fazer algum negócio com você. Nem a presença.
Entendeu? Então, assim, o ideal, o networking mais valioso que existe é um networking entre iguais, pessoas iguais a você. Ó, lidar com pessoas iguais já é melhor do que lidar com pessoas que estão ali, que não podem contribuir contigo. Esses são os teus novos clientes, seus novos amigos, esses são os seus novos parceiros, novos ecossistemas. E você compra, cara. Eu vou te confessar a minha vida e o que eu aprendi e como isso evolucionou. Eu falo, aprendi a duras penas que você tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas, obtendo o conhecimento certo. Mas o que te muda não é o conhecimento, nem as pessoas, nem o lugar. É a combinação, é a experiência. Isso. É entender, é sentir, é ouvir, é falar. Olha como ele fala, olha como ele pensa. Isso tem muito valor. A linguagem não verbal vale muito. Ó, a linguagem não verbal é assim, é tu olhar pro cara e ver ele falando e tu pensar assim, caraca, esse cara é mais corajoso que eu. É isso. Pô, assim, às vezes o cara pensa assim, pô, às vezes o cara se acha é bom, um empresário é um cara confiante. Pô, sou corajoso, sou isso, sou aquilo. Aí ele tá no meio, daqui a pouco ele chega à conclusão. Caraca, não sou tão corajoso quanto eu pensava. É isso. Tem referências novas, referências altas. Isso tem muito poder, Paulo. Então, e aí eu entendi isso. Lugares certos, pessoas certas e o conhecimento. Mas para estar no lugar certo, tem que sair dos lugares errados. Isso. Para estar com as pessoas certas, tenho que me dar o trabalho e a coragem de sair, me afastar das pessoas erradas e buscar o conhecimento certo. E isso para mim é uma máxima. Mas antes, eu saí de 300 mil a 300 milhões, dobrando o faturamento ano após ano. Era eu, a Camila e 12 gerentes. Amigo, e 25 projetos de consultoria na minha empresa. Era tudo em cima de mim. E olha só, era eu aqui em cima, eu aqui pisando em 12 gerentes, pisando, não na pejorativamente, mas sobre 12 gerentes, e para atender a defasagem dele, 25 projetos de consultoria. Cara, e era na marra, foi crescendo, era na marra, antes da pandemia, era na marra, exaustivo, desgastante. Aí o que eu entendi? O problema não estava nos meus gerentes, estava em mim, na minha mentalidade, no meu entendimento de negócio, na minha forma de pensar, liderar, nas minhas referências. Eu não tinha referência empresarial. A maioria não tem. E aí, vim para São Paulo. Desculpa te interromper, por isso é muito importante o trabalho que você faz na rede social. Muito importante. Você, do tamanho que você é, se propor a botar tua cara na rede social e falar alguma coisa, porque você passa a ser referência para milhões de pessoas. Então, só fechando esse parênteses, porque acho que isso estimula cada um que está nos ouvindo a produzir conteúdo, porque ele passa a ser referência. Vai ajudar alguém. Todo mundo tem alguém para ajudar. Todo mundo tem. E aí, eu vim para cá e na pandemia foi traumático demais. Minha empresa digital, toda presencial, com venda presencial. Digitalizar. Eu era o único produto da empresa, imagina, 3 anos quase, eu sustentando 35 franquias. Eu sendo o único produto, o único produtor. Mas, bom, vim para São Paulo há 4 anos e comecei a entender que o jogo era diferente, que eu estava jogando errado. Eu tinha que ter acesso. As minhas referências estavam erradas. Você morava onde? Fortaleza. E aí, minhas referências mudaram e eu comecei a acessar novos lugares. Eu peguei, a primeira coisa que eu fiz foi o meu Black Belt, minha mentoria. Eu sofistiquei, porque esses caras vão ser minha referência. Tem vários bilionários lá dentro. Esses caras vão ser também minha referência. Eu vou aprender. Chega de só ensinar para quem está embaixo. Cara, eu vou trazer um ambiente que agregue outras coisas, que não seja só o empresarial, e vou aprender, vou ensinar e vou aprender também. Então, eu criei um Black Belt como o meu ecossistema. É o meu ambiente, são os meus amigos, é o meu ecossistema. E aí comecei a conectar com empresários, conselheiros. Cara, contratei um ótimo conselheiro para minha empresa e contratei a mentoria dele. Contratei outro cara de mercado como conselheiro, pagando R$25 mil, 1 hora por mês. Se tornou um amigo, conselheiro. Minha referência mudou. Minha mentalidade mudou. Então eu digo assim, cara, quando eu acessei... Acessou. Então era um monte de gente me levantou. Comprei, comprou caro. Sim, comprou caro, mas valeu a pena? Deu resultado? Então foi barato. Tá entendendo? Isso. E as pessoas não querem. Então, assim, antes era eu quebrando pedra para subir e subir, 12 gerentes. E o que aconteceu? Eu descobri que eu não precisava de 25 consultorias. Sabe, de 2, 3? Isso. O que eu precisava é eu, com referência diferente de empresa, de performance, de resultados. Hoje eu tenho 5 consultorias na empresa, só que 400 funcionários, 5 consultorias, girando
melhorando. Agora eu sei que é governança, eu sei o que é compliance, eu estou com um time de executivos, eu sei como fazer, acompanhar meus KPIs, eu sei como contratar, eu sei que meu time faz isso, eu sei que é um RH estratégico. Eu não entendia nada disso. Sabia a teoria toda, a teoria eu sabia. 2 mestrados em business. A teoria é muito fácil, meus professores explicaram bem a teoria. Agora, trazer isso para a prática, de forma filosófica, e a mentalidade, cara, você vai ter que comprar acesso. Você vai ter que pagar para estar nos lugares mais altos. Importante também é as pessoas sempre entenderem o que é caro e o que é barato. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um almoço que eu abro minha agenda para fazer em alguns momentos, ele custa R$1 milhão. Interessante, fala mais. Pois é. O primeiro que eu fiz, eu confesso a você, Paulo, que eu marquei lá em Orlando e o cliente me esperaria lá num restaurante que fica lá no Clubhouse do meu condomínio. E eu peguei minha bicicleta e fui pro almoço, fui de bicicleta pro almoço. Quando eu tava no caminho, eu pensei assim, cara, pô, será que vai ser legal isso aqui, cara? Não quero tomar dinheiro de ninguém, entendeu? Pô, se não for uma coisa que vale a pena, eu não quero fazer. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. No final do almoço, eu vou perguntar pro cara, valeu, cara, foi bom? Você acha que deu retorno pra você? Porque se não, fazer o Pix na hora pro cara. Pá. E aí, 2 horas de almoço, conversamos, olhei o negócio do cara, avaliei o modelo dele, vi e falei, eu mexeria aqui. Uma mexida que eu recomendei ele fazer iria gerar uma economia fiscal de R$9 milhões por ano, sem ele vender nada mais. Somente numa mudança de arquitetura do modelo fiscal dele. E aí, as outras recomendações, pelo menos 2 delas seriam relacionadas a canal de vendas, se ele aplicar, se ele colocar em prática, são coisas que eu já faço há muitos anos, ele é perfeitamente factível, gerariam cada uma delas pelo menos mais 5 milhões ano. Ou seja, se ele aplicar as outras 2, mais 10 milhões, mais 9, 19 milhões. Quando acabou, e fora as outras recomendações que não eram ligadas a receitas necessariamente, mas que dariam melhorias no negócio dele, etc e tal. No final eu perguntei, cara, ei, valeu? Ele, valeu muito, cara. Olha, se você acha que não compensa, eu te faço o Pix agora de R$1 milhão. De jeito nenhum, cara, foi barato. E eu, tá bom. Aí fui embora pensando, foi barato mesmo. Mas o ponto é, o que é caro ou barato? Caro ou barato não é o valor de face. Esse empresário que almoçou comigo, ele ia faturar esse ano R$100 milhões, com uma margem de 30% a 35%. Esse cara ia ganhar de 30 a 35 milhões de reais no modelo dele, fora com os ajustes que eu recomendei. Ou seja, eu não estou falando com uma pessoa, estou falando com um cara que já joga um jogo, não é? Porque Jogo de gente grande. Jogo de gente grande. Um atleta olímpico, por exemplo, de natação, esse é um exemplo que o Joel J dá, que foi nadador, o trabalho de um técnico com atleta olímpico é mais ou menos assim, bota teu cotovelo 1 grau a mais para cima. Não é? Na hora de respirar, fica meio segundo a mais respirando e volta. São esses pequenos detalhes que vão determinar você ser campeão. Somados que para ele ser campeão. Então, são pequenos ajustes. Num cara que fatura 100 milhões, eu gero 15 milhões a mais para esse cara. Meu erro são muitos milhões, pequeno acerto são muitos milhões. Claro, é óbvio que se eu marcar um almoço de R$1 milhão para uma pessoa que é CLT, não vou conseguir gerar esse valor para ela. Ela não tem uma máquina com potencial para eu gerar esse valor para ela. Então, o caro ou barato está relacionado ao retorno que dá. Então, quando a pessoa entende que o acesso se compra, o networking se compra, e ela precisa, e ela que deseja subir de nível, e ela entende isso, e se ela fizer o investimento correto, esse investimento ele dá retorno. É o que eu vejo nos meus black belts. Sento com ele, a gente faz hot seat, né? E quando eu entendo que tem algo específico e pontual deles, eu te chamo à parte. Não no hot seat, com todos juntos, eu chamo à parte. E eu já ganhei 5 Rolex. Ah, que legal, hein? Quando vejo, chega um Rolex lá em casa. Isso. Mas, amigo, me fala. Esse aqui eu ganhei. Olha aí, ó. Esse aqui eu ganhei também. E aí, por que é isso? Esse cara, aquela ideia que você me deu salvou minha empresa. É isso aí.
eu ia quebrar. Eu ia entrar um fundo na empresa do cara, e os caras, não é assim, não é desse jeito. Você não está preparado para isso, esse fundo é de startup, os caras vão te moer. Não entrou num parceiro dele. Cara, não durou 1 ano e meio. A empresa não durou 1 ano e meio. Empresa igual a dele, de um amigo dele, ele negou, entrou, cara, destruíram a empresa, diluíram ele. Diluíram e 1 ano e meio, estava totalmente diluído, estava fora da empresa, num prejuízo gigantesco. Então, acesso. Quando as pessoas entenderem a importância do acesso e pagar por acesso, cara, hoje eu pago por acesso, mas aí eu vou te dizer uma coisa. Flávio vive isso e eu vivo isso. Você chega a um ponto que as pessoas, quando você se torna um perito em algo, e essa é a minha grande... À medida que eu me torno perito em pessoas, em estratégia, em desenvolvimento humano, eu comecei a ser buscado. Eu não precisava mais acesso. As pessoas me buscavam. Pessoas em cima de mim. Olha, eu queria que você viesse aqui. Você pode vir aqui tomando meu avião. Eu disse, minha agenda tá apertado e tal. Vocês vêm aqui. E lá, as pessoas me fazem. Ambiente político, governadores, pessoas que pedem amigos me levarem para lá para me fazer perguntas, para eu desenhar algo, para responder algo sobre política, sobre a família, sobre coisas que eu jamais imaginei, que ele me viu falando alguma coisa em algum lugar. Então, assim, quando você só num perito, eu tenho uma métrica eu tenho um conteúdo, Flávio, o poder da honra, a cultura da honra. E eu saí pegando os homens de maior sucesso, que eu pude estudar, que eu pude acompanhar, que eu pude ler, que eu pude vivenciar a jornada dos caras. E entendi que o sucesso está na cultura da honra. Mas essa cultura da honra, ela começa por você ser perito em algo. E o perito, né, Salomão, na Bíblia, diz que Salomão era um perito. Como é que um cara governava um reino no deserto, pequenininho, no deserto, e os seus soldados vestiam melhor do que os generais da Rainha de Sabá? Não tinha guerra, e era só riqueza. Como? Então, a Rainha de Sabá foi procurá-lo. É um monte de presente para ele. E foi 4.200 quilos de ouro. Rei de Irão foi também com ouro, com madeira, para pedir conselho. Então, quando você torna perito, os grandes vão te acessar e vão pagar de alguma maneira para ouvir de você. Agora, você vai ter que ser muito bom em algo. É muito bom em algo. E aí depois você começa a cultura da honra. Muito bom, Paulo. Amigo. Parabéns, tá? Parabéns por tudo. Aí, você é um... Obrigado. Você é um cara que faz um trabalho muito importante pro Brasil. Gente, hoje eu fui só aluno. Amei. Que isso. Eu fui só aluno. Eu amo. Meu, lugar que eu me sinto bem. Prazer, uma honra é falar sentar contigo. na cadeira do aluno. É uma honra falar contigo e trocar com você. E você é um cara que muito generoso e que tá aí na internet dando com generosidade o conhecimento que você tem. Parabéns. Tamo juntos, né, irmão? Valeu. Gratidão. Valeu, prazer. E quase viajamos juntos para a Arábia Saudita. Para a Arábia Saudita. Acabou, né? Teve um desencontro ali, né? Cara, tava tudo pronto a ir para a Arábia Saudita junto. Foi demais. Foi, cara, foi. O Thiago falou as fotos. E aí era assim, um amigo me convocou. Ficava só mandando foto. Ó, Paulo, só pra te fazer raiva. Só pra te fazer raiva. E vendo as fotos. Vamos voltar lá. Aquele Red Sea lá, o Mar Vermelho que de vermelho tem nada. É azul. É azul, né? Maravilhoso, né? A gente vai estar junto lá. Eu quero falar com você que é empresário. Seus funcionários não são o problema da sua empresa, mas a falta de inteligência emocional. A habilidade deles se conectarem com eles mesmos e tirarem o seu melhor em qualquer que seja a situação. Seus funcionários e você serem capazes, no momento de abundância, de tirar o seu melhor. No momento de estresse ou crise, tirar o melhor. Isso é inteligência emocional. Não pense que o problema da sua empresa são as pessoas. O problema da sua empresa é a falta de inteligência emocional. E eu tenho uma miríade, milhares de empresários que fizeram e fazem o Método CIS. Médicos, profissionais liberais, executivos, gestores e muitos empreendedores e empresários, pequenos, médios e grandes. Eu estou falando de pessoas do agro que faturam milhões e bilhões. Estou falando de pequenos empresários faturando 100, 200 mil, aqueles empresários faturam 600, 700 milhões. E eu não paro de ouvir, Paulo Vieira, eu dobrei meu faturamento, tripliquei, quadrupliquei, quintupliquei, multipliquei por 10 meu faturamento. Olha a foto, esse era o galpão da minha empresa. Olha agora o conglomerado da minha empresa 2 anos depois, 3 anos depois. Minha empresa era aqui, olha a sede da minha empresa aqui. Isso eu vejo todos os dias. Se você quer um time de sucesso, você tem que trazer performance para ele, alta performance para ele. E alta performance necessariamente vem
das emoções, da inteligência emocional. Como eu falei anteriormente, tirar o melhor de si. Isso sim. O que adianta tanto conhecimento se você é inseguro? O que adianta tanto conhecimento se você não se conecta com as pessoas? O que adianta todo conhecimento do mundo se você é arrogante, prepotente, presunçoso? Do que adianta todo conhecimento se você não é capaz de pô-lo em prática? E eu quero desafiar, como essas empresas aqui, que trouxeram centenas de milhares de funcionários para o Método CIS e transformaram seus resultados, transformaram sua empresa. Você quer alta performance da sua empresa? Você quer pessoas preparadas emocionalmente, cognitivamente para o sucesso, para o alto desempenho, para a alta performance? Então, se você entende a importância da inteligência emocional, clica aqui e traz teu time para o Método CIS.